Olá, boa tarde a todos. Esse vídeo é um vídeo resposta ao vídeo que está aqui na descrição do link, que eu estou fazendo a pedido do meu amigo Levi, né, que eu achei que é um assunto interessante e que convém fazer uma resposta a esse vídeo, porque nele tem muitas informações erradas, né, e a ideia desse vídeo é querer, de uma maneira geral, dizer que todos os gentios citados nas Escrituras são descendentes das 12 tribos de Israel, das 10 tribos perdidas, mais especificamente. Então eu vou fazer esse vídeo aqui com algumas provas de que esse argumento, de maneira geral, não é verdadeiro. E para começar, é importante dizer que a palavra gentil, no original em hebraico, ela não existe. Simplesmente não existe. Não existe diferença entre a palavra nação e a palavra gentil. Só existe diferença na tradução para o português. Porque no hebraico original, a palavra usada para nação e para gentil é a mesma, que é goi. Goi significa nação em hebraico. E para mostrar que esse argumento está errado, eu vou ir numa época da Bíblia em que as 12 tribos de Israel não estavam separadas, elas estavam juntas. E o termo goi, que mais para frente é traduzido em alguns textos como gentios, é usado para fazer referência a povos que não eram descendentes sequer de Abraão. Como está escrito em Deuteronômio 13, por exemplo, que era um momento da história de Israel que as 12 tribos de Israel ainda estavam juntas. E eu peguei aqui o exemplo de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 23, né, que está escrito assim em hebraico: Vehorish Hashem et kol hagoim haele milifneihem verushten goim gidolim veatsumim michem. Ou seja, o que está dizendo aqui? Que Deus iria expulsar da frente de diante de Israel goim, ou seja, gentios, nações maiores e mais poderosas que Israel. Então o termo goi, o termo gentil, ele já desde quando as tribos estavam juntas é usado para se referir a pessoas que não são descendentes de Abraão. E é um grande erro querer dizer que essa palavra goi, ela se refira aos descendentes dos filhos de Israel que estão perdidos entre as nações, porque isso simplesmente não tem uma referência bíblica que chame os filhos de Israel de goim, ou seja, como nações. Bem, e esse termo goi que eu citei aqui em Deuteronômio, ele não aparece só em Deuteronômio, ele aparece em todos os livros que se referem ao período em que o povo de Israel, as 12 tribos, estavam juntas. Isso é, o livro de Gênesis, no livro de Gênesis já fala, no livro de Êxodo, no livro de Levítico, no livro de Números, Deuteronômio, Yehoshua, Shoftim, que é Juízes, Shemuel Aleph e Shemuel Bet, que é 1 Samuel e 2 Samuel. Nesse período, as 12 tribos de Israel estavam juntas e a palavra goi aparece em todos esses livros para fazer referência a nações que não descendem de Abraão. Então, como pode ser que em um determinado momento a palavra goi vai estar se referindo a Israel, se nas Escrituras ela sempre aparece se referindo a outras nações e não a Israel? Então esse é o primeiro argumento que eu trago para mostrar que a palavra gentil, ela não tem nada a ver com os filhos de Israel. São outras nações e muitas vezes que nem descendem de Abraão. Certo? Então vamos dar seguimento aí, né? Eu fiz um relatório aqui, né? Que é bastante coisa que tem nesse vídeo, que é 30 minutos, então para mim guardar de cabeça fica um pouco difícil. Mas, ele cita aqui no minuto 6, ao minuto 6 e 35 mais ou menos, que existe uma confusão que aparentemente é proposital do criador do vídeo. Porque eu acho assim que esse rapaz desse vídeo, ele tem um conhecimento um pouco até elevado a respeito das Escrituras, então por isso que eu não creio que ele tenha feito isso aqui na ignorância. Eu acho que ele fez essa confusão de uma maneira proposital. E o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a promessa que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó, que através deles seriam benditas todas as famílias da terra, ele está querendo pegar essa promessa e jogar para os gentios, como se Deus estivesse fazendo essa promessa para os gentios e não para as 12 tribos de Israel. Então isso é uma confusão muito grande. E no livro de Isaías, do profeta, ele cita o método pelo qual essas nações seriam benditas. Está escrito no livro de Isaías: segundo a lei
e ao testemunho. Se não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Então o profeta Isaías, no livro dele, ele deixa bem claro que a lei de Deus será luz para todos os povos. Então qual é o método pelo qual a descendência de Abraão seria luz para todos os povos da terra? É porque os filhos de Israel levariam a lei de Deus para as nações, ou seja, eles seriam os guardiões da Torá. E através da Torá, a luz é espalhada para os povos da terra. E não através de gentios ou através de um ser humano, não através disso. Existe um método. A promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó, ela tem um método para iluminar as nações. E qual é o método? O método é a lei, que os judeus dispersos entre as nações da terra levam debaixo de si, levam debaixo do seu braço, carregam para todos os exílios. Esse é o método para que as famílias da terra sejam benditas. Como está repetido também no livro de Isaías, no capítulo 51, né, que está dito que Sião é o povo de Deus e que esse povo conhece a lei, conhece a justiça. E através dessas coisas foram entregues para este povo, que é o povo de Israel, as famílias da terra serão benditas. Eu vou ler um pedacinho aqui do que está escrito no livro de Isaías, capítulo 51. E está escrito assim: ouve-me, vós, que seguis a justiça, e que buscai ao Senhor. Olhei para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque, sendo ele só, o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sião, que é Sião, Jerusalém. Consolará todos os seus lugares assolados, ou seja, as cidades destruídas de Sião, que é Jerusalém. E fará do seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graças e voz de melodia. Atentai, ó povo meu, atentai, ó nação minha, inclinai os vossos ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo e através do meu juízo farei repousar uma luz para todos os povos. Então qual é o juízo de Deus? Qual é a base para a justiça divina? É a lei de Deus. Não existe justiça sem a lei. Porque o pressuposto para que exista uma justiça é que antes dessa justiça venha uma lei, na qual as pessoas sejam julgadas nela, e a partir disso exista uma justiça. E aí ele continua. Perto está a minha justiça, e vem saindo a minha salvação. Os meus braços julgarão os povos, e as ilhas aguardarão no meu braço e esperarão. Levantai os vossos olhos ao céu, e olhai para baixo, na terra, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como roupa, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Porém a minha salvação durará para sempre, e a minha lei nunca será abolida. Está escrito claramente no livro do profeta. Ouve-me, ó vós que conhecei a justiça, povo em cujo coração está a minha lei. Não temai os opróbrios dos homens, e nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como roupa, e o bicho os comerá como lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Então o profeta Isaías está falando aqui claramente de duas coisas, ou melhor, três coisas. Uma, da reconstrução de Jerusalém, do território, coisa que a gente só pode estar vendo aí nesses últimos 70 anos, quando o povo judeu voltou para cá e começou a reconstruir a terra. Outra coisa, ele vem sublinhando que o povo de Deus é que conhece a justiça, ou seja, quem é o povo de Deus hoje, revelado e remanescente do povo de Deus, é o povo de Israel, o povo judeu, é o único remanescente do povo de Israel hoje. As outras 10 tribos nós não podemos dizer onde elas estão, porque ninguém sabe para onde elas foram. Então, quem hoje conhece a lei e está revelado como remanescente é o povo judeu, certo? E também está dizendo para não temer homens que andam sobre a terra e que se acham messias, homens que andam sobre a terra e se acham semideuses. Não temam, porque todos eles morrem, como aconteceu com todos os homens que pisaram sobre a face da terra até hoje, não é mesmo? Então, o capítulo 51 ele segue aqui dizendo, eu não vou ler todo o capítulo 51, mas é muito, muito importante que vocês leiam, porque aqui está claro o método pelo qual as famílias da terra serão benditas, que é a justiça com base na lei, do povo que conhece a lei. E
eu vou ler o final do capítulo 51, porque no final do capítulo 51 ele dá uma ligação para um outro capítulo polêmico entre os cristãos, que é o capítulo 53. Porque aqui no final do capítulo 51 ele já vai deixando claro quem é o servo sofredor de Deus, que é a casa de Israel. Porque ele termina assim dizendo: assim diz o Senhor, o teu Deus, que pleitará a causa do seu povo. Eis que tomo da tua mão o cálice do atordoamento, os sentimentos do cálice do meu furor, nunca mais dele beberás. Porém, poluei nas mãos dos que te entristecem e que disseram à tua alma: abaixa-te e passaremos sobre ti, e te pusestes as tuas costas como chão e como caminho aos viandantes. Então aqui está claro que as nações para onde Israel foi lançado humilharam o povo de Israel. Humilharam o povo de Israel, e por isso Deus tira da mão do povo de Israel aí o cálice do sofrimento e entrega à mão de todos os outros povos que humilharam o povo de Israel, que é o servo sofredor do capítulo 53. Finalizando aqui só mais uma vez de maneira rápida, vou voltar aqui para o livro da lei, que é o Deuteronômio, que é mais forte do que Isaías, e está dito assim: porque és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor te escolheu de todos os goim, de todos os povos de sobre a face da terra, para que seja o seu próprio povo, como Raam, porque existem duas palavras em hebraico, uma é Raam e outra é Goi. Ram quer dizer o povo, e Goi quer dizer nações, que é a mesma palavra para gentios. Então aqui, no Deuteronômio capítulo 14, está clara uma diferença entre o povo de Deus e os demais povos, os demais goim, os demais gentios, entende? Então é uma maneira rápida aqui de estar finalizando esse assunto para que vocês entendam. Existe uma diferença clara nas escrituras entre Bnei Israel, que são os filhos de Israel, e os Goim, que são os outros povos que na maioria das vezes nem são descendentes de Abraão. Certo? Então aqui eu terminei aqui. Aí mais ou menos no minuto 7 e 13, ele vem e passa uma informação errada. Porque ele diz que foi da vontade de Deus dividir o povo de Israel. Como se fosse assim, Deus decidisse de uma hora para outra: vou dividir o povo de Israel porque é minha vontade. Mas na verdade, a gente sabe lendo nas escrituras que essa divisão do reino foi uma consequência punitiva ao que fez o rei Salomão no final da sua vida, né? Como está escrito: assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor seu Deus como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim como que fez para todas as suas mulheres estrangeiras que queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviaram o seu coração do Senhor seu Deus de Israel, que apareceu 2 vezes. Acerca desse assunto tinha ordenado que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: pois houve isto em ti, e não guardaste a minha lei e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino, e darei ao teu servo. E também é importante que vocês saibam aqui que está falando ao teu servo, porque isso também foi uma coisa punitiva. Tirar o reino da mão do rei e passar ao servo dele. Todavia não farei nos teus dias por amor ao meu servo Davi, teu pai. Da mão do teu filho rasgarei o reino, mas não rasgarei totalmente. Darei ao teu filho por amor ao meu servo Davi, por amor a Jerusalém, uma tribo que tenho escolhido. Beceder. Então é o seguinte, não foi uma escolha divina, porque estava uma hora e Deus avisou um profeta: diz para o Salomão que eu vou rasgar o reino dele. Não, isso foi uma consequência punitiva, um erro de Salomão. Não foi uma vontade de Deus, assim, Deus decidiu, pronto. Então, obviamente foi um castigo isso, né? Agora eu tirei um print aqui da tela aqui, que o rapaz do vídeo aqui, ele escreve tribo no plural, só que ele esqueceu de pôr o S aqui, ele não consegue nem escrever em português direito e está querendo interpretar a Tanakh. Imagina ele lendo em hebraico, e tentando traduzir alguma coisa em hebraico. Mas vamos seguir. No minuto 8, ele volta a falar que os gentios vão estar como como que é? Ele volta a usar a palavra goi como gentil, como se ela não estivesse citada desde os primórdios da Torá, quando as 12 tribos ainda estavam juntas.
Mas isso eu já mostrei para vocês, que inclusive povos que não são da descendência de Abraão são chamados de goim, gentios. Então não tem conexão com as escrituras essa tentativa de querer unir as 10 tribos aos gentios, porque não existe isso, simplesmente não existe. É uma questão interpretativa da cabeça dele. Então aí depois no minuto 10:50 ele cita o livro do profeta Oséias, no capítulo 14, porém ele não deixa claro algumas informações, que a profecia de Oséias ela abarca nos anos menos 645 a menos 532 antes dessa era comum, antes da contagem. E nessa época, o que acontecia? Nessa época o rei da Síria ele expandia seu território. E o reino norte, que é o Efraim, como isso é correto no vídeo, que é o reino de Efraim, como depois passou a ser conhecido como reino de Efraim, pecava muito. E desde os tempos de Jeroboão, eles tinham construído 2 bezerros, um em Dan e um em Shomron. E eles não tinham seguido a Deus. Eles eram um povo pecador, o povo de Efraim. Eles tinham impedido os israelitas de rezar no templo em Jerusalém. Eles tinham construído altares em cima das montanhas, queimando incenso para idolatria. E aí por isso vem o profeta Oséias nessa época e faz essa alerta para o povo de Israel do Reino Norte, que eles seriam destruídos. Por quê? Porque eles nunca deixaram de pecar, desde o tempo de Jeroboão. Nós vamos falar disso um pouco mais para frente. Tá? E o Oséias ele viveu em um período que está aqui abarca o livro de 2 Reis, do capítulo 15, versículo 8 até o capítulo 20, ou 2 Crônicas, do capítulo 26 ao capítulo 36. Ele foi contemporâneo do profeta Isaías. Então essas informações é importante deixar claro para o que a gente vai ver mais pra frente. Então vamos seguir aqui no vídeo. Bom, sendo assim, a gente vai voltar a falar depois, né, de fato, o que está escrito no capítulo 14 do profeta Oséias. No momento a gente vai seguir até que ele cite um outro profeta que eu vou ligar os dois. Mas no momento, nesse momento do vídeo, o próprio rapaz assume que nem Paulo, que é o autor da maioria dos livros do Novo Testamento, deixa de maneira clara referências entre os gentios e Efraim, aí no caso, mas que muitas vezes ele está fazendo essa ligação entre gentios e Efraim de maneira oculta. Mas isso aí era a interpretação do rapaz do vídeo, né? Eu não vou entrar em detalhes dos livros do Novo Testamento, porque simplesmente esses livros mentem e não são relevantes. Eu vou somente falar de alguma coisa desses livros quando eles estiverem tentando fazer alguma conexão com os profetas, esse sim de Israel, da Taná. Então vamos seguir aqui. No minuto 12:59, o autor do vídeo quer que as pessoas pensem que o reino de Israel foi entregue a Efraim. O que está errado, porque é muito simples entender que nem todos os reis de Israel vieram de Efraim. E a própria Bíblia, depois eu vou mostrar como na própria Bíblia está escrito que não é assim. Não é assim, o reino não foi entregue para Efraim. O reino foi tomado de Efraim. Vamos lá. Eu vou citar aqui uma lista agora de todos os reis de Israel e eu vou mostrar para vocês quantas vezes houve troca de família no reino. Então foi assim. Jeroboão, que é Jeroboão, eu vou falar os nomes em hebraico, tá bom? Jeroboão ben Nevat, que é o Jeroboão, ele reinou sobre Israel durante 22 anos e ele só fez coisa mal. Ele fez tudo mal. O filho dele, Nadav, ele reinou 12 anos e também fez o que era mal. Então Deus levantou contra a descendência de Jeroboão, e matou todos os descendentes dele, e trocou a família real. E veio reinar agora sobre Israel Baxá, que já não era mais de Efraim. E aí veio Elá, que reinou sobre Israel também mais 2 anos, e o Baxá reinou 24, e o Elá mais 2 anos. Novamente veio Zimri e exterminou essa família, e trocou de novo de família. Não era mais a mesma tribo. Depois de Zimri veio Omri e Tivni e matou ele, e de novo trocou a família real, já não era mais Efraim. Depois veio Omri sozinho e reinou sobre Israel durante 7 anos e fez o que era mal também. Depois veio Ahav, que era filho de Omri, esse sim, aí conseguiu um pouco a família real. Ele reinou sobre 22 anos e fez muito mal. Depois veio Ahaziahu ben Ahav, esse ainda era filho de Omri, então seguiu aí uma família por alguns anos. Ele reinou sobre 2 anos e ele fez o que era mal. Depois veio Jehoram ben Ahav, que reinou sobre Israel também durante 12 anos e também fez o que era mal.
Depois vem o Yehu, já mata todos de novo dessa família de Jehoram e toma o reino para ele. E aí ele reinou sobre 28 anos e fez o que era mal. Depois veio Jehoahaz, reinou sobre 17 anos e fez o que era mal. Depois veio Yoash, fez o que era mal, reinou 16 anos. Depois veio Eravan, reinou 41 anos, fez o que era mal. Depois veio Zerariah, reinou sobre 6 meses sobre Israel e fez o que era mal. E trocou de novo a família. Aí veio Shalum, reinou em Israel 1 mês e fez o que era mal. Depois veio Menahem, já de outra família, e reinou sobre Israel 10 anos e também fez o que era mal. Depois veio Pequiá, reinou sobre Israel 2 anos e fez o que era mal. Depois trocou de família de novo. Aí veio Pecá, reinou sobre Israel 20 anos e fez o que era mal. Depois trocou de família de novo. Veio Roché Ben Elá, reinou sobre Israel 18 anos e também fez o que era mal. Ou seja, existiu troca de famílias e de tribos no reino de Israel quase 8 vezes. 8 vezes trocou de reino. 8 vezes trocou a família real. Então o reino não foi entregue a Efraim. Não foi entregue a Efraim. Mas mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre essa história do reino ter sido entregue a Efraim, entre aspas. Mas aqui já deixou claro, aqui eu passei uma lista para vocês de todos os reis de Israel e quantas vezes houve troca na família real. E foi 8 vezes que trocaram a família real. Então não foi sempre Efraim que reinou sobre as 10 tribos de Israel. Existiram outros reis também que também reinaram sobre Israel e eram de outras tribos. E aqui eu estou passando os nomes dos reis e dando para vocês as datas em que eles viveram. Se vocês quiserem saber os anos em que esses reis viveram, eu tenho aqui também. Olha, os reinados aqui de Israel, eles começaram no ano com Jeroboam, menos 796 dessa contagem, e ela veio acabar em menos 555 antes dessa contagem. Então aqui eu tenho todos os anos de todos os reis, o tempo, o período que eles reinaram e todas as vezes que teve troca de família real. E Efraim não foi sempre rei sobre Israel. Mas enfim, a gente vai seguir agora. No minuto 13 e 29 aqui, ele vem falar que Efraim vai se tornar os gentios. Mas gente, eu já mostrei aqui até agora várias vezes que existe um paralelo, uma diferença, quando cita Goim e quando cita Bnei Israel, ou Ha'am HaKodesh, que é o povo santo. Nunca Israel é chamado de Goi, de Goim como gentios, no caso. Então, o termo gentil, primeiro, como eu já disse antes, ele não existe no hebraico, certo? E não existe um texto que chame Efraim de Goi, de Goim. Nunca. Nunca. Né? E aí, eu tinha escrito aqui nessas observações que eu fiz, eu acho que eu ainda não cheguei ainda a isso, mas ele está querendo fazer uma conexão com os gentios e a tribo de Efraim. Eu não vou citar o Talmud aqui muito, porque eu sei que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo aqui odeiam o Talmud. Não pode ouvir falar Talmud que já fica maluca. Mas, de acordo com a nossa tradição, de acordo com os nossos dados, vocês assim, os Goim, mais geralmente os cristãos, eles estão muito mais próximos da descendência de Esav, que nem sequer é filho de Israel, do que da descendência de Jacó, que é Israel. Para nós, Ismael, irmão de Isaac, vieram os muçulmanos. De Jacó veio Israel. E de Esav, irmão de Jacó, vieram os romanos, que é Edom. Os edomeus, de lá vieram os romanos. Uma nação, Israel. Uma multidão de nações, 12 tribos, que seriam 12 povos, 12 territórios. Então não tem nada a ver entre os descendentes de Abraão, é uma coisa. Os Goim, gentios, são outra coisa, não tem ligação, certo? Depois, rapaz, do vídeo, ele cita o livro do Daniel, capítulo 12. Porém, ele não diz as seguintes informações. Que no verso 7, a palavra para povo santo é Am Kadosh. Não é Goi Kadosh. Por quê? Porque os filhos de Israel são Am, são povo santo. E não Goi, nação, de nação de gentios.
Então ele não cita isso. Então por que não está escrito Goi Kadosh ali, ou Goim Kodashim, sendo que seriam muitas nações que seriam santas? Não, está escrito ali singular, Am Kadosh, o povo santo. É o verso 7 do capítulo 12. O próprio capítulo 12, que ele é citado, ele fala da ressurreição dos mortos, que é uma profecia que o falso Messias cristão não cumpriu, que é a ressurreição dos mortos. E faz algumas outras referências aí, tentando juntar esse capítulo 12 aí, mas ele tira o verso da ordem, faz uma bagunça. O livro de Daniel tem que ser estudado de maneira geral, não tirando versos do contexto, tá bom? Agora eu vou citar algumas referências aqui da Escritura em que o povo de Israel é chamado de povo santo e filho único de Deus. E está escrito assim, no livro de Êxodo, capítulo 4. Então dirás ao faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu tenho dito, deixa ir meu filho para que me sirva, mas tu recusas deixá-lo ir. E eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Depois, no livro de Hoshea, capítulo 11, versículo 1, está escrito, quando Israel era um menino, eu o amei, e do Egito eu chamei meu filho. Depois, aqui no livro de Jeremias, no capítulo 31, está escrito assim, há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade eu te atraí. Falando para quem? Para os filhos de Israel. Depois, no livro de Malaquias, capítulo 1, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em quem tem nos amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia eu amei a Jacó, que é Jacó, Israel. Depois no livro de Isaías 43, visto que fosse precioso aos meus olhos, também foste honrado, eu te amei. Assim dei homens por ti e goíns por tua vida, e povos por tua vida, gentios por tua vida. Porque essa palavra goi é a palavra que é traduzida como gentios também. Não existe diferença. E agora uma definição clara, que separa gentios de Israel. Um texto claro, e vai ficar bem claro para vocês. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não foi te cortado o teu umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco fosse esfregada com sal, nem te envolveste em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma coisa disto, compadecendo-se de ti. Antes fosse lançada em pleno campo, pelo nojo da tua pessoa, no dia em que nasceste. E passando eu junto a ti, vi a te revolver em teu sangue, e disse-te, ainda que esteja no teu sangue, vive. Sim, disse-te, ainda que esteja no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste, te engrandeceste, e chegaste a grande formosura. Avolutaram-se os seus seios, e cresceu o teu cabelo, mas estavas nua e descoberta. E passando eu junto de ti, eis que era o tempo dos teus amores, e estendi sobre ti a aba do meu manto, e cobri a tua nudez. E dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. E te vesti com roupas bordadas, e te calcei com pelo de texugo, e te cingi com linho fino, e te cobri com seda. E te enfeitei com adornos, te pus bracelete nas mãos, e um colar ao redor do teu pescoço. E assim foste adornada de ouro e prata, e o teu vestido foi linho fino, e de seda e de bordados nutriste-te de flor de farinha, e mel e azeite, e fostes formosa em extremo, e foste próspera até chegares à realeza. E agora a separação. E correu de ti a tua fama entre os gentios, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória, que eu pusera em ti, diz o Senhor teu Deus. Esse texto está escrito em Ezequiel capítulo 16. E aqui está claro que esse poema, o profeta Ezequiel está falando para os filhos de Israel, e que a beleza e a fama dos filhos de Israel se correu entre os gentios.
Não que os gentios são os filhos de Israel, senão que a fama dos filhos de Israel correu entre os gentios. E dessa maneira os gentios puderam saber quem era Deus, saber que a lei é o mecanismo que vai levar luz para as nações. E entre aspas, e aqui está claro uma diferenciação óbvia de que correu a fama dos filhos de Israel entre os gentios. Os gentios não são os filhos de Israel. Então vamos seguir aqui. No minuto 16:43 é citada a profecia de que a descendência dos patriarcas seriam incontável. E novamente é citado o assunto de bendizer todas as famílias da terra, da qual eu já expliquei. Porém, não está explicado o método que essa bênção é aplicada, como eu já expliquei aqui no Isaías capítulo 43. Está escrito assim: atentai, povo meu, nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque instrução vos darei, e a minha lei será uma luz para todos os povos. Está escrito isso claramente no capítulo 51 do livro de Isaías, versículo 4. Está claro, para quem lê com sinceridade, que a lei de Deus, através da lei de Deus e os seus servos, os filhos de Israel, é que as famílias da terra contemplarão a glória do Eterno, e através disso serão benditas todas as famílias da terra. É claro, isso vai acontecer quando? Nos dias do verdadeiro Messias. Aos 17 minutos, agora começa a parte sinistra do vídeo, né? Porque ele coloca uma musiquinha como se fosse para prender a atenção ou para emocionar, porque no cristianismo existe muito isso, né? Querer mover o emocional das pessoas para querer convencer do seu argumento. Então ele coloca uma musiquinha sinistra ali para criar um clima. E agora a pergunta que eu faço é óbvia. É bem fácil. A promessa de ser bendita a todas as famílias da terra foi feita para quem? Abraão. Foi feita para Isaac. E foi feita para Jacó. A promessa de que a descendência seria como o pó da terra foi feita para quem? Para Abraão, para Isaac e para Jacó. A promessa que a descendência seria como as estrelas do céu foi feita para quem? Para Abraão, para Isaac e para Jacó. Se de fato essa promessa fosse ser ratificada com Efraim, por que Deus não apareceu para ele e ratificou a promessa? Se de Efraim sairiam muitos povos, se de Efraim sairiam os gentios, como é a proposta do vídeo desse cidadão? A resposta é muito simples, porque a promessa não é para Efraim. A promessa é para as 12 tribos de maneira geral. As 12 tribos já são o cumprimento de muitas nações, porque, de acordo com a tradição judaica também, não vou citar Talmud, mas nessa época existiam 70 nações. 12 povos de 70 já é um número relativamente grande. Então, vamos lá, vamos seguir. Primeiro, deixar claro, não existe mesmo, de fato, um texto bíblico que apoie essa ideia, a não ser a interpretação equivocada de algumas pessoas. E Efraim, feito profecia de destruição completa para Efraim, por causa dos terríveis pecados que eles praticavam ali, certo? E nós vamos falar do capítulo 14 de Roché mais para frente um pouco, mas no capítulo, no minuto 18:39, ele fala que foi da vontade de Deus, novamente, a divisão do reino, que eu já expliquei atrás, que na verdade não foi bem assim, foi mais uma punição do que um desejo divino, a divisão do reino. E agora chegamos na onde eu esperava. O momento que eu mais esperava para poder falar é esse momento. Porque aqui ele vai citar o capítulo 37 do profeta Ezequiel. Bom, eu dei um pause para buscar uma água rapidinho para poder continuar o vídeo. Então agora chegou no momento aqui do vídeo que eu mais esperava, que o rapaz ele vai citar o livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. E tudo bem, quer falar do profeta Ezequiel? Vamos falar do profeta Ezequiel. Mas vamos falar do profeta Ezequiel de maneira completa. Não vamos falar de um versículo tirado de contexto não, tá bom? Então eu vou ler um pouco do que eu escrevi aqui a respeito do que o rapaz do vídeo ele fala. E ele tenta fazer uma conexão com o que está escrito no verso 16 do capítulo 37, com o pensamento de que os gentios, na verdade, são descendentes da tribo de Efraim.
Porém, ele não diz que no final do mesmo capítulo está escrito que isso vai acontecer quando Deus resgatar as tribos de Israel do meio dos gentios. Não está escrito que os filhos de Israel se converteram em gentios, se tornaram gentios. Não, está escrito que os filhos de Israel serão resgatados do meio dos gentios. Fazendo um paralelo com o que a Escritura sempre faz, de que Goi é uma coisa e que filhos de Israel são outra coisa. E é interessante também que tirar versos do contexto para fazer valer a sua opinião é fácil. Porém, por que ele não cita o que está escrito nos outros capítulos? Por exemplo, o capítulo 34 diz: não serão mais presas dos gentios, nem as feras as devorarão mais, pois habitarão em segurança e ninguém mais os atemorizará. Deixando claro que os gentios se escarnecem dos filhos de Israel que estão espalhados pelas nações, e não que os filhos de Israel são os gentios. Por que ele não cita o capítulo 35, onde diz: quando chegaram aos gentios, para onde foram, profanaram o meu nome, deixando claro que as nações já estavam ali quando chegaram os descendentes de Israel, e que os gentios não têm nada a ver com a nossa linhagem. Porque ele não cita as profecias que o falso Messias cristão não cumpriu. Como diz no capítulo 36, eu vos buscarei de entre os gentios e vos recolherei de todos os países. Dizendo claramente que eles serão recolhidos para onde? Para a nossa terra, para a nossa herança. E onde que estão os nossos irmãos das outras 10 tribos? Essa profecia obviamente não está cumprida. Por que ele não cita o que o profeta Ezequiel fala no capítulo 36, dizendo: vos darei um coração de carne, porém em vós o meu espírito, e farei com que saiba seguir os meus estatutos e cumprir os meus juízos. Deixando claro que a lei nunca vai ser abolida, que a lei vai ser cumprida de maneira correta. Certo? E que diz: multiplicarei o fruto da árvore e a produção do campo, para que não sejais mais o opróbrio da fome entre os gentios. Não está escrito que Israel se converteu nos gentios, está escrito que Israel sofre entre os gentios. Certo? Por que ele não diz o que diz no final do capítulo 37, dizendo: os gentios saberão que eu sou o Eterno que santifica a Israel, quando o meu santuário, ou seja, o templo, estiver no meio deles para sempre. Essa profecia está cumprida? Onde está o templo? A gente vai falar disso mais um pouquinho mais para frente também. Mas eu quero fazer a pergunta: não está claro no texto, no livro do profeta Ezequiel que existe uma diferença entre filhos de Israel e gentios? Como agora, a partir de uma interpretação pessoal, a pessoa pode vir querer dizer que, na verdade, não. Que, na verdade, os filhos de Israel são os gentios. Isso não existe. Por que ele não cita o que está escrito no final do capítulo 39? Farei conhecer o meu santo nome no meio do meu povo Israel. Não está escrito no meio dos gentios que eu farei conhecer meu nome para os gentios, ou que os gentios revelarão o meu nome. Está escrito: farei conhecer meu nome ao meu povo Israel, e não suportarei mais que meu nome seja profanado. E os gentios saberão que eu sou o Eterno, o Santíssimo, em Israel. Está claro que nem conhecer o Eterno os gentios de fato conhecem. E somente saberão que o Eterno é o Santíssimo de Israel no dia em que o Eterno recolher os filhos de Israel de dentre os gentios, santificando assim o seu nome aos olhos de todos os povos, de todos os goim, que são os gentios. Está escrito também no final deste mesmo capítulo: saberão que eu sou o Eterno seu Deus, pelo fato de que fiz ir em cativeiro entre os gentios, e voltarei a reuni-los para sua própria terra. Está deixando claro aqui que as profecias do profeta Ezequiel estão conectadas com o território, com a herança dos filhos de Israel. E onde estão as 10 tribos aqui? Se o único remanescente do povo é o povo judeu. Então vamos seguir aqui. Por que ele não cita o capítulo 40, o capítulo 41, o capítulo 42 e o capítulo 43, onde está escrito a planta do templo, citado para a construção, o santuário, o templo, as suas leis, as suas medidas cúbito por cúbito, e que, a não ser que o corpo de eixo tenha essas medidas, ele não pode ser o santuário, como os cristãos muitas vezes falam. Que eles falam: não,
esse santuário que está profetizado em Ezequiel é o corpo de Yeshua. Mas me fala uma coisa assim. Aqui eu tenho um livro que está construído a planta do templo, medida por medida, conforme a profecia de Ezequiel. E eu não sei vocês, mas para mim, isso aqui não parece um retrato do corpo de Yeshua, não. Não é mesmo? Olha. Isso aqui é uma caricatura ou é uma planta de um templo? Né? Então, a menos que que o corpo dele tenha essas medidas aqui, que está no livro do profeta Ezequiel, nesses capítulos que eu citei, menos que ele tenha essa carinha aqui, ó, o templo não é ele não. Tá bom? Porque aqui tem uma planta, medida por medida, cúbito por cúbito, tá bom? Altar, o tamanho de muralha, tamanho disso, tamanho daquilo. Tá? Por que ele não cita o capítulo 44, onde fala que o verdadeiro Messias vai ser aceito pelo povo e oferecerá sacrifício junto com os filhos de Israel, certo? Onde está escrito também que nem os incircuncisos de carne e coração poderão pisar no templo. Por que ele não cita essas profecias? Por que ele não cita que no capítulo 45 está descrita a distribuição da herança para o verdadeiro Messias e as 12 tribos de Israel? E o que é isso que está escrito em Hoshea? Hoshea diz que as 12 tribos de Israel vão voltar e vão ser uma só nação? Claro que vai. Mas quando isso aqui acontecer, quando o povo quando Deus trouxer de volta o povo para a terra, quando Deus revelar através do Mashiach quem são as 12 tribos de Israel. Os gentios, pode ser que tenha algum descendente de Israel perdido entre os gentios? Óbvio que sim. Mas querer dizer que de maneira geral, os gentios são Efraim? Não, isso está errado. Isso está errado. Não existe referência bíblica para isso. Tá? Por que ele não diz aqui que no capítulo 46 está escrito que o Messias vai ter filhos? Filhos dele mesmo, dá presente, de herança para os filhos dele. Por que ele não cita isso? Ou por que ele não diz que no capítulo 47 diz que os gentios que terão direito à herança aqui em Israel serão somente os convertidos que viveram entre o povo? Por que ele não cita essas profecias? Por que é mais fácil tirar um verso do capítulo 36 de contexto, ao invés de citar todo o livro do profeta Ezequiel, todos os capítulos, como estou fazendo aqui, capítulo por capítulo? Existe uma linha, existe um layout na história do profeta. Não é um versículo. Tem que ler o livro completo. Tem que ler o livro completo. Quer falar de profeta, vamos falar de profeta, mas não venha usar um argumento falacioso com uma musiquinha sinistra de fundo para convencer as pessoas que, de verdade, não é querendo falar, mas você fazendo isso dá a entender que as pessoas que assistem seu canal são pessoas completamente ignorantes. Completamente ignorantes. Então, vamos lá. Você pode até falar assim, não, mas um dos meus 3 deuses, porque é assim que vocês acreditam, me revelou que assim está escrito. Bom, você pode acreditar nisso, assim como eu posso acreditar que pensar uma coisa dessas é um argumento burro. É um argumento burro, porque faz você fechar os olhos para a verdade e enxergar só o que você quer enxergar. Certo? Depois ele cita o capítulo 31 do profeta Jeremias, mas ele não quis dizer que está escrito no mesmo livro que o pacto que será feito com Israel é isso, olha, veja só o que está escrito. Este é o pacto que farei com a casa de Israel após aqueles dias, diz o Eterno. Farei com que internalizem a minha lei em todo o seu ser e gravarei no seu coração, serei seu Deus e eles serão meu povo. Então, a aliança que Deus, a nova aliança que Deus ia fazer com Israel não é de abolir a lei, é de internalizar, de que o povo fizesse como o povo faz hoje, segue a lei por amor. Segue a lei por amor. Hoje a lei está interna no povo de Israel. Tanto é que o povo de Israel não existe sem a lei. Não existe sem a lei. Se você falar assim que a lei foi abolida, você está falando assim que o povo judeu foi abolido, que o povo judeu não devia mais existir. Por quê? Porque a lei e o povo judeu é a mesma coisa hoje em dia. Não existe um sem o outro. Então a lei está internalizada, que é o cumprimento dessa profecia de Jeremias aqui. Onde está escrito que a lei foi abolida? Está escrito muito pelo contrário. Muito pelo contrário, como a gente já viu aí atrás. E agora ele cita uma coisa grotesca, errada. E ele usa o livro do Atos. E eu disse que eu não ia entrar no Novo Testamento, eu só vou entrar nisso porque isso se refere diretamente à nossa história. A história do povo de Israel.
E está errado. Eu vou provar para vocês. Ele diz aí no vídeo, e ele faz uma timeline, dizendo que é importante ter a timeline da história do povo de Israel em mente. E ele usa o livro de Atos, capítulo 13, para dizer que Paulo afirma que foram 450 anos de juízes em Israel. 450 anos de juízes em Israel? Está escrito? Isso é verdade? Está escrito isso mesmo? Porque se está escrito isso mesmo, ou Paulo não conhecia a história do próprio povo dele, ou não foi Paulo que escreveu esse livro. Porque está escrito aqui, 450 anos de juízes. Aí ele coloca aí na lozinha dele. 40 anos no deserto. 450 anos de juízes. 120 anos entre Davi, Saul e Salomão. Seguindo essa conta, a gente tem que assumir também que o rei Salomão ele tem que ter reinado no mínimo no ano 570 depois da saída do Egito. No mínimo. Porque se foram 40 anos no deserto, 450 anos de juízes e mais 80 anos entre Saul e Davi, a soma dá 570. Então o rei Salomão ele devia começar a reinar no ano 570. Isso está errado. Por que isso está errado? Porque, de acordo com o livro de Reis, o rei Salomão começou a reinar no ano 476, com 12 anos de idade, após a saída do Egito. Espera aí, se foi 450 anos só de juízes, como que o rei Salomão começou a reinar no ano 476 após a saída do Egito? Paulo não sabia? Paulo não conhecia o livro dos reis? Então eu vou mostrar para vocês aqui a soma correta e eu vou provar de duas maneiras que esse argumento está errado. Porque está escrito no livro de 1 Reis, no capítulo 6. Isso sucedeu no ano de 480, depois da saída dos filhos de Israel do Egito, e no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, que é o 2º mês, que começou a se edificar o templo, a casa do Senhor. Então, peraí, nós temos um número. Nós temos um número, 476, depois da saída de Israel do Egito. Então, desses 476, nós temos que tirar 40 anos que eles estiveram no deserto, certo? Nós temos que tirar 80 anos do reinado de Davi e do reinado de Saul e ver o tempo que sobra. O tempo que sobra é o tempo que teve juízes contando com o profeta Samuel. Essa é a soma que tem que ser feita. 476 começou a reinar Salomão? Beleza, então a gente tem que tirar desses 476 80 anos de Saul e de Davi e mais 40 anos do deserto. O que vai sobrar? Vai sobrar mais ou menos 356 anos. Então como que pode ser que existiram juízes por 450? Paulo não sabia? E agora eu vou mostrar para vocês aqui que contando com o profeta Samuel, são 368 anos. Não chega a 400. Como que Paulo vai falar que era 450? Então vamos lá. Vocês prestem atenção agora. Esse é o meu primeiro argumento, esse que eu dei agora. A soma. Porque usando o livro de Reis. E agora eu vou provar de fato como Paulo está errado nesse número que ele escreveu no Novo Testamento aí. E esse é só um dos desastres errados que existe no Novo Testamento, porque tem muitos. Mas eu vou citar o nome de cada juiz de Israel e o tempo em que ele oficiou, tá? Eu vou falar os nomes em hebraico, mas vocês podem procurar aí na Bíblia de vocês aí em português, se vocês quiserem. O primeiro juiz de Israel quem foi? Otniel. Ele oficiou por 41 anos. O segundo foi Ehud, que oficiou por 80 anos. Depois veio Shamgar, que oficiou por menos de um ano. Depois veio Deborah e Barak, que oficiaram por 40 anos. Depois veio Gidom, que oficiou por 40 anos. Depois veio Avimelech, que oficiou por 3 anos. Depois veio Tolá, que oficiou por 23. Depois Iair, por 22. Depois Israel ficou um período de 18 anos sem juízes, sendo servo dos Amonitas. Depois veio Iftar, por 6 anos. Depois veio Ibzan, de Belém, por 6 anos. Depois veio Elion, de Zebulun, por 10 anos. Depois veio Abdon, de Efate, por 8 anos. Depois veio Shimshon, por 20 anos. Depois veio Eli, por 40 anos. E depois veio Shimuel, por 11 anos. Agora, pega aí esses números que eu disse e faz a soma. Esses são todos os juízes de Israel. Faz a soma de quantos anos teve juízes em Israel aí. E vê se não está errado mesmo o livro de Atos. Agora está provada a ignorância.
está provada a ignorância ao usar um texto do Novo Testamento para falar da história de Israel. Está errado esse dado, esse número. Certo? Então, agora nós vamos voltar a falar, ele volta a falar aí da divisão, né? Dizendo que foi da vontade de Deus dar uma tribo a Jeroboão. E que era da vontade de Deus entregar para a casa de Efraim aí 10 tribos de Israel. Mas vamos ver se era realmente essa, se foi realmente isso que Deus falou para Jeroboão? Será que não tem coisa errada aí? Vamos ver. No capítulo de 1 Reis 11:37, quando essa história está no ápice, Deus diz a Salomão que rasgaria o trono dele e entregaria ao seu servo, Jeroboão. Ele era servo da casa real desde os tempos de Davi, mas ele teve que fugir de Salomão para não ser morto, porque ele se rebelou contra o Salomão. Ele estava certo no momento em que ele se rebelou com Salomão, no caso da construção de um palácio no portão de Jerusalém, que afligiu o povo isso aí. Deus, porém, diz assim a Jeroboão: e te tomarei, e reinarás sobre tudo que desejar a tua alma, e será rei sobre Israel. Mas Deus coloca uma vírgula aqui. Há de ser que, se ouvires tudo que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizer o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, então eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Então aqui está bem claro, aí Deus termina falando assim: por isso afligiria a descendência de Davi, todavia não para sempre. Beleza. Então Deus deixa claro aqui que para Jeroboão ter um reino firme e estável como o de Davi, ele devia seguir os mandamentos como fez Davi. Davi foi o servo de Deus. Mas Jeroboão fez isso? Jeroboão obedeceu a Deus para ter aí a sua casa firme? Vamos ver se Jeroboão fez isso mesmo. Porque é claro para quem lê a Bíblia que Jeroboão até hoje é reconhecido como referência de rei perverso. Referência de rei que não ligou para a lei de Deus. Referência de rei que se rebelou contra Deus. Bom, eu vou provar aqui para vocês verem. Está escrito aqui no livro de 1 Reis, capítulo 12. E Jeroboão edificou em Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali, e saiu dali e edificou Peniel. E disse Jeroboão em seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará o seu senhor, Aroboão, rei de Judá, que era Rehavam, filho de Salomão. E me matarão e tornarão Aroboão, rei de Judá. Assim o rei tomou o conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: muito trabalho vos será subir até Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Isso fez o Jeroboão aí, hein, gente? E pôs em Betel e colocou outro em Dan. E este feito se tornou um pecado, pois este povo ia até Dan para adorar o bezerro. Também fez na casa nos altos e constituiu sacerdotes do mais baixo do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 10º do 5º mês, como uma festa que se fazia em Judá. E sacrificou no altar, semelhante fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizeram. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizeram. E sacrificou no altar que fizeram em Betel no dia 10º do 5º mês, no dia 15º do 8º mês, que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar queimando incenso. Opa, será que Jeroboão está seguindo aqui o que Deus disse para ele seguir? Vamos continuar? Vamos ver mais? Está escrito aqui no livro de 1 Reis, capítulo 13, verso 33. Nem depois de todas essas coisas, deixou Jeroboão o seu mau caminho, antes de todo o povo. Tornou a construir sacerdotes em lugares altos, e a qualquer um que queria, consagrava como sacerdote em lugares altos. E isto foi causa de grande pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Aí depois está escrito assim, 1 Reis capítulo 22. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho do seu pai, como também no caminho da sua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nevat, que fez pecar Israel. E aqui no capítulo 15 de 1 Reis. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, e no pecado que ele tinha feito Israel pecar. E depois no capítulo 16.
E por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, e andando no caminho de Jeroboão, e no pecado que ele cometera, fazendo Israel pecar. Depois, de novo no capítulo 16. E andou em todos os maus caminhos de Jeroboão, filho de Nevate, como também nos pecados que ele tinha feito Israel pecar, irritando o Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades. Depois no capítulo 14. E entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez Israel pecar. 1 Reis capítulo 16. Porquanto te levantei do pó e te pus por príncipe sobre o meu povo de Israel, e tu tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito a Israel, o meu povo, pecar, irritando-me com seus pecados. Depois, de novo, capítulo 14. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e destruirei de Jeroboão todo homem, até o menino, tanto escravo como homem livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança para fora o esterco, até que de todo se acabe. Será que é isso mesmo? Será que Deus deu para Jeroboão, hein? Vamos lá. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinham feito, nunca se apartando deles. Capítulo 17. Porque rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão. Veja aqui, está escrito que Deus. Eles fizeram, porque o povo escolheu Jeroboão, falou assim, vem Jeroboão, reina sobre nós. Fizeram rei de Jeroboão, filho de Nebate, e Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor, e os fez cometer grande pecado. Bom, então a gente viu, né? Será que realmente Deus quis entregar as tribos de Israel para Jeroboão? Não, ele fez um pacto, falou para Jeroboão, olha, se você seguir os meus mandamentos como fez Davi, eu firmo para você um reino sólido como eu firmei para Davi. Mas ele não fez isso, Jeroboão abandonou rápido a instrução de Deus, construiu bezerro, mandou a mulher dele consultar um deus idólatra, tanto que foi repreendido por profetas, né? E aí ele volta no vídeo a fazer citações, né? Falando da união da casa de Efraim com a casa de Judá, que é uma profecia que Yeshu não cumpriu, como eu já expliquei no livro do profeta Ezequiel, fala que essa profecia vai trazer de volta as tribos de Israel para o território de Israel, né? E isso não está unificado. Novamente, no minuto 28 do vídeo, ele fala de algo que já foi explicado acima, da promessa de bendizer todas as famílias da terra, como já foi explicado o método da qual essa promessa é executada. E, bom, eu acho que está bem claro no vídeo aqui que exemplos para mostrar que gentios é uma coisa e filho de Israel é outra coisa, tá cheio, né? Está escrito que a descendência de Jacó vai herdar a terra de Israel, que o Messias verdadeiro vai distribuir a herança para os filhos de Israel aqui na terra. Isso nada se cumpriu, né? Por isso que a gente sabe que Yeshu, na verdade, ele não é o Messias, né? Se quer provar que o Yeshu é o Messias, é simples. Mostra onde está construído o templo, mostra por onde que existe paz no mundo, porque o mundo não está em paz, como diz o profeta Isaías, que naquele tempo vai existir paz. Mostra onde está o profeta Elias, que Deus disse que vai enviar antes do Messias, e ele não enviou. Então são coisas assim, me mostra cadê o fim da idolatria, já que ainda no mundo existe tanta idolatria. São todos trabalhos para o Messias que não foi cumprido, né? Fácil eu andar em Jerusalém andando em cima de um burrinho, eu também consigo. Então está provado aqui os erros desse vídeo, né? E inclusive os erros do Novo Testamento, quando cita Atos lá, aquela aberração de 450 anos. Mas é isso, está muito claro que Efraim é uma das tribos de Israel e nada mais do que isso. Que multidão de nação são as 12 tribos, né? E é isso. Um abraço aí, obrigado.